Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura política, as investigações no âmbito da CPI da pandemia, do STF, envolvendo o presidente Bolsonaro e as articulações para 2022. Eu converso com Magno Carl, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, e vamos falar dessa fase final da CPI, né? Há uma grande expectativa em relação ao teor do relatório a ser apresentado por Renan Calheiros, embora desde o início se imagine que ele vá ser contra o presidente Bolsonaro mesmo. É curioso que durante toda a CPI, mesmo com alguns desvios da investigação original, se ficou com essa visão. Você acha que é isso mesmo, que é uma questão política, que não vai seguir adiante com essa argumentação? Eu imagino que sim, Denise. Por mais que tenha havido certas negociações ali no próprio âmbito da CPI para dar uma desescalada no ímpeto político do relator Renan Calheiros, o que se provou é que Renan está como um soldado político e se colocou como tal nos seus questionamentos, nas suas manifestações durante todo esse período. É claro, a CPI, apesar de ser uma comissão de inquérito, também é uma comissão parlamentar. Então é difícil separar um pouco a política dos trabalhos da comissão. Mas, mesmo em comparação com a performance de outros senadores, a performance do relator, o senador Renan Calheiros, foi sim bastante política. Renan não tem nenhum histórico de investigador, então seguiu seu instinto e foi político. E não é surpresa e não deverá ser surpresa se o relatório nos trouxer pedidos de indiciamento não só do presidente Jair Bolsonaro, mas também de alguns auxiliares próximos, como o ex-ministro General Pazuello. Agora, Magno, a gente tem visto aí várias pesquisas apontando uma queda da popularidade da avaliação do presidente Bolsonaro. Você vê alguma relação com a CPI? Eu acho que é um conjunto de fatores. A CPI, sem dúvida, não ajuda. Não é surpresa que a gente tenha. Frequentemente, não importa quem esteja no governo, qual seja a orientação ideológica do governo, tenhamos governos sempre tentando impedir que CPIs sejam instaladas. CPIs costumam ser desgastantes para os governos. Os governos têm que ir lá se explicar, os ministros precisam ir lá se explicar, seus aliados ficam ali sempre tentando conter o ímpeto investigativo das CPIs. A CPI pode não ser decisiva para a queda da popularidade de Jair Bolsonaro. Há vários outros fatores. Há uma crise econômica grave, há uma crise de emprego grave, há deslizes políticos e falas absolutamente abomináveis de Jair Bolsonaro durante todo esse período da pandemia. Então, há inúmeros fatores. A CPI não fez isso sozinha, não é o fator único, mas a CPI não ajuda o governo. Termos integrantes do governo e pessoas identificadas com Jair Bolsonaro sendo colocadas contra a parede durante meses e meses não ajuda a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição e muito menos a defesa do seu governo durante esse mandato. Agora, Magno, como é que você avalia a reabilitação do ex-presidente Lula nas avaliações em geral? A polarização com o presidente Bolsonaro é como se tivesse apagado todo o histórico que houve de investigações da Lava Jato, né? É verdade. Houve durante esse período não apenas a reabilitação do presidente Lula, mas houve um esforço contínuo dos agentes políticos pela desmoralização da Operação Lava Jato. De todo legado que a Lava Jato teve de recuperar milhões e milhões de reais para os cofres públicos, todas as investigações, todos os poderosos que acabaram por trás das grades, esse legado foi sistematicamente e intencionalmente atacado pelos agentes políticos, que não só se viram vítimas da Operação Lava Jato, como aqueles que se viam como possíveis futuros alvos da operação. E, de fato, a performance de Jair Bolsonaro frente ao governo e aos desafios do presidente da República que exerce o seu cargo foi tão ruim que levou as pessoas a buscarem em sua memória alguém que pudesse combatê-lo, alguém que pudesse vencê-lo. O ex-presidente Lula é reabilitado pela péssima performance de Jair Bolsonaro.
Vale lembrar, antes de Lula ser preso, seus admiradores diziam: se Lula for preso, o Brasil vai entrar numa erupção social, as pessoas irão para as ruas protestar contra a prisão de Lula. Não foram às ruas. Depois disseram: a população irá festejar a soltura de Lula. Não o fizeram. O que recupera Lula no imaginário popular é a péssima performance de Jair Bolsonaro nesse papel. E aí, naturalmente, as pessoas buscam em sua memória o último líder, o último político que exerceu esse papel em suas memórias de uma forma razoável. Lula deixa o poder, é importante lembrar, bastante bem avaliado. Então, não nos surpreende que o Lula apareça bem nas pesquisas, mas sem dúvida nos surpreende ver pesquisas como a que saiu hoje, que apontam que as pessoas, a maioria dos brasileiros, apostam em Lula como uma força para combater a corrupção. Isso aí é difícil até explicar como esses fatores acontecem, mas é natural. A memória do brasileiro para a política e temas relacionados à política é muito curta. A política ainda, infelizmente, não faz parte do dia a dia do brasileiro. Agora, em relação à manifestação nas ruas, a gente vê um apoio muito grande ao presidente Bolsonaro nas convocações. O limite, aí, o extremo, foi no 7 de setembro. E a gente vê uma dificuldade muito grande, tanto dos opositores de direita, como aqueles que tentam juntar vários partidos, várias linhas ideológicas, e aquelas manifestações tipicamente de esquerda. Ex-presidente Lula não participou de nenhuma delas. Inclusive, se fala que ele não pode ir às ruas. E aí, como é que a gente junta isso tudo com a posição dele nas pesquisas? É difícil explicar essas duas coisas. Uma hipótese, e a minha hipótese preferida neste momento, é imaginar que o brasileiro está cansado da política, está cansado de ir às ruas. Se você perguntar ao brasileiro deliberadamente, ele vai dizer: olha, rejeito o governo de Jair Bolsonaro, gostaria de votar em outras alternativas, não só do presidente Lula, mas também outras alternativas que possam ser apresentadas nesses próximos meses. No entanto, imagino que o brasileiro esteja um pouco cansado dessa coisa mais ativa, daquela participação ativa, de ir às ruas, de passar o tempo lá. A pandemia desgastou muitas pessoas, as pessoas estão desanimadas, perderam renda, muitos brasileiros perderam seus empregos. Hoje, a prioridade do brasileiro não é ir às ruas combater o presidente da República. A prioridade do brasileiro é se preservar suas famílias, recuperar sua renda perdida, ir atrás de um emprego, olhar para frente, ver o que os próximos meses trazem para ele. Qual será o cenário político? O brasileiro quer descobrir em 2022, quer opinar em 2022. Nesse momento, a crise econômica e a crise do emprego bate muito mais forte no brasileiro do que as questões políticas. Então, eu imagino que a rejeição a Jair Bolsonaro não se transforma em movimentação nas ruas, porque as pessoas estão cansadas, mais pobres e muito preocupadas com a própria saúde, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Bom, Magno, falta pouco tempo, mas eu queria falar dessas articulações que a gente está vendo. Tem o DEM com o PSL, nós temos aí a tentativa de proximidade de alguns candidatos, candidaturas que estão saindo até da CPI agora, possíveis candidatos. Você vê por aí um caminho de uma terceira via? Eu vejo caminhos para algumas vias. A gente não pode ter a ilusão de que, em determinado momento, haverá uma grande coalizão, um grande acordo em primeiro turno. A própria característica da eleição em 2 turnos leva, de fato, a termos um cenário um pouco mais pulverizado no primeiro turno, para que conversas e alianças sejam, no final das contas, no segundo turno, consolidadas. Talvez a presença de 2 candidatos populares e rejeitados por bastante gente, como Lula e Bolsonaro, leve a uma tentativa mais séria e mais robusta de consolidação de uma única candidatura. Mesmo assim, ainda é muito difícil conseguirmos ver, por exemplo, a candidatura de Ciro Gomes junta com uma candidatura que poderia vir ali da centro-direita. Então, é difícil a gente pensar em uma única candidatura para a terceira via, mas sim de algumas candidaturas que no final possam até chegar lá. É isso, Magno Caur, cientista político, diretor executivo do Líbris. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Laerte.